Se você está se sentindo em um círculo onde você repete o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de pessoas, se frustrando da mesma forma sempre. Mas espera um pouquinho, antes de continuar, deixa eu me apresentar. Prazer, eu sou Patrícia Baques, psicóloga clínica, e aqui no canal eu falo sobre psicologia e relacionamentos de forma descomplicada. Já curte esse vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Falar sobre como você se sente te tranquiliza ou te apavora? E quando é o outro que fala, você se conforta ou se sente atacada? E sabe onde você encontra essas respostas? Na sua bagagem emocional, essa aí mesmo que você está tentando evitar há tanto tempo. As suas expectativas, frustrações, desejos, o que você tanto busca dentro das relações, diz respeito ao que você carrega dentro da sua bagagem emocional. E aí você pode se perguntar, mas de onde isso tudo surgiu? Isso está ligado diretamente à maneira que você aprendeu a amar, a ser amado, a estar nas relações, a se relacionar. Todas essas experiências vão sendo guardadas dentro dessa bagagem, que te acompanha desde as tuas relações primárias, com aqueles que te cuidaram. Mas uma coisa é certa, quanto mais você resiste e evita vasculhar essa bagagem, mais tempo vai continuar repetindo a mesma forma de se relacionar. Com pessoas que parecem diferentes e situações que parecem diferentes, mas que sempre terminam com você se sentindo da mesma forma. Voltando ao mesmo lugar, em busca de algo que você nunca encontra. E agora nós chegamos na parte mais didática, que é o momento para você começar a refletir de forma mais consciente sobre a sua história. Se você está se sentindo em um círculo onde você repete o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de pessoas, se frustrando da mesma forma sempre, vamos abrir um parênteses porque isso pode acontecer em vários cenários diferentes. Em um contexto familiar, em um contexto de amizade, em um contexto de trabalho, em um contexto amoroso, romântico, ou até em todos esses contextos ao mesmo tempo. Agora não vamos focar em um tipo de relacionamento. Vamos pensar que todo relacionamento é composto por mais de uma pessoa. Supondo também que cada uma dessas pessoas envolvidas nessa relação, nesse cenário, possui uma bagagem emocional, certo? E para exemplificar muito bem tudo isso, vamos lembrar daquela frase: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Cada um enxerga aquela relação a partir do seu ponto de vista, com base nas suas experiências e no repertório que carrega, a partir da sua realidade. Se cada uma dessas pessoas nessa relação evita olhar para suas questões internas, como reage quando alguém fala num tom de voz diferente, como ela lida quando alguém tenta falar sobre suas próprias emoções, como recebe um não, ou como essa pessoa reage ao não conseguir estabelecer limites, a relação se torna um campo de batalha. Pensa só comigo. Quando nenhuma das pessoas se responsabiliza pela sua própria bagagem, as diferenças e discussões vão escalonando, tomando proporções insustentáveis. E a ponte que liga as duas pessoas começa a ruir porque tudo vira disputa de quem tem mais argumentos. A forma que a gente se sente dentro de uma relação e quando precisa falar sobre questões que não necessariamente são uma briga, mas um simples alinhamento ou revisão da relação, pode mexer com camadas mais profundas daquela pessoa. Pode cutucar feridas que até então nunca foram olhadas com mais profundidade. Quantos casais estão por aí enfrentando problemas que não são do relacionamento em si, mas sim da bagagem de que cada um traz de casa? Problemas que 90% dos casos está na comunicação. E aí a gente pode lembrar da nossa rainha Marília Mendonça, na música Tentativas, quando ela canta assim: quando um tenta falar, o outro não sabe escutar. E isso é clássico. A forma como aprendemos a nos relacionar, a estar em uma relação, é exatamente o que a gente vai levar para relações futuras. E não é algo consciente. Muitas vezes ela ama, ela quer resolver, ela tem interesse e disponibilidade para estar ali. Mas a bagagem que ela traz fala mais alto. E tentando não repetir o que viveu, ela acaba, sem perceber, repetindo tudo. E de forma desastrosa na maioria das vezes. Isso leva a falhas na comunicação, que posteriormente vai levando à falta de comunicação. Uma pessoa tenta falar, mas no meio do caminho se sente atacada. A outra tenta falar, mas desiste no meio do caminho também, porque percebe que pode não adiantar mais. E assim, relações que poderiam ser saudáveis se tornam disfuncionais. E não porque não se amam, mas porque não sabem se relacionar. E geralmente, esses relacionamentos levam a dois caminhos. Um deles são as pessoas que insistem por muito tempo, acabam se desgastando e terminando a relação se odiando, depois de viverem tentando competir e ver quem mais tinha razão. O segundo são pessoas que desistem. Quando elas percebem que pode começar a haver conflitos na relação, que ela está se deparando com o outro real e não o que ela estava idealizando e imaginando, ela termina a relação e parte para outra, mas levando os mesmos problemas para a próxima relação. E aí se perguntam por que todas as minhas relações são assim, sem perceber que elas estão levando sempre a mesma bagagem, com as suas questões mal resolvidas. Mas existe um terceiro caminho, e ele está nas pessoas que percebem que está acontecendo alguma coisa ali, e que precisa ser resolvido. E essas pessoas começam a fazer uma elaboração interna,
reflexões sobre a sua vida, buscam se entender mais e ajuda, se for necessário. E aqui eu não estou falando apenas de terapia de casal, porque na maioria das vezes é necessário fazer esse trabalho individual, na terapia individual, sobre suas camadas. Quando cada um se responsabiliza pela sua bagagem e busca terapia ou se resolver de forma individual, vai se abrindo portas, janelas no relacionamento. Porque antes não era possível falar sobre coisas que aquela pessoa nunca tinha falado nem para ela mesma. Então torna-se possível conversar sobre questões que antes nem imaginavam que poderiam ser feitas. E a partir daí avalia-se a necessidade de uma terapia de casal. O ponto central de tudo isso que eu falei até agora é autoconhecimento. Todo mundo possui sua bagagem e dentro dela crenças, rótulos, padrões. Mas muitos não se perguntam: desde onde vem isso? Desde quando está comigo? Desde quando eu me percebo assim nas relações? E sem tentar se perguntar sobre tudo isso ou tentar respondê-las, acabam reproduzindo e vivendo de novo um ciclo de relações disfuncionais de desgaste emocional, mental, psíquico. Olhar para si individualmente e também com responsabilidade naquela relação. Relacionamentos são 50-50. E é isso mesmo, se é uma relação entre duas pessoas, cada uma tem a sua responsabilidade ali dentro. Os seus 50% envolvem até onde você pode ir e até onde você quer ir. E o que está disposto a fazer. E os outros 50% diz respeito ao outro, onde o seu braço não alcança mais. E sobre aquele 50% você não tem controle. O que você pode fazer é comunicar o que sente, o que está te fazendo mal, observar se essa pessoa está realmente disposta na relação. E não apenas com promessas, mas com atitudes. Mas também é interessante olhar para o que você está cobrando. Será que faz sentido? Vem de um lugar realista? Ou é algo que você simplesmente reproduz de outras relações? Sem perceber que é algo que você carrega na sua bagagem, que fala sobre as suas necessidades, que você tanto procura, mas não encontra. Será que você está buscando de uma forma saudável? Será que é algo realista, cabível, ou vem de um lugar de uma falta sua? E você busca isso de uma maneira um pouquinho torta? Vale refletir também. E aí vem a fatídica pergunta: até quando vale a pena insistir? É uma resposta bem delicada, porque vai de relação para relação, de pessoa para pessoa. Mas quem sabe o que eu vou dizer aqui faça um pouquinho de sentido para você. Quando o relacionamento perde o sentido e vira comodismo, aí é hora de olhar para isso. Quando você esquece que é um indivíduo próprio, com necessidades, desejos, sonhos próprios, e coloca no outro a responsabilidade pela sua felicidade, aí a relação se torna um peso. Mesmo sem vontade de conversar, sem disposição para mudar, você permanece lá, reclamando, sem que haja movimento de nenhum dos dois lados. E só amor não sustenta uma relação. O relacionamento é como uma ponte que liga duas pessoas. E essa ponte precisa de alicerces. Estrutura, confiança, disponibilidade emocional. Para ouvir, falar e resolver. Precisa de companheirismo. E principalmente, respeito à individualidade do outro. Porque sejamos sinceros, o outro é um sujeito único, diferente de você. Dando atenção a tudo isso que você consegue enxergar as diferenças da relação, mas não como algo ruim, mas como algo natural. Em um relacionamento as pessoas podem ser diferentes e elas devem ter algo diferente em cada uma, porque é isso que constitui cada um, as diferenças. Mas de conversar e conseguir alinhar a relação, ou ver até que ponto cada um consegue ceder ou não, sem querer esconder ou modificar a outra pessoa. A partir de tudo isso, você vai conseguindo entender e ponderar. Você quer continuar nessa relação? Você está realmente disposto a estar nela? E isso não é somente amor, mas sim companheirismo, relacionamento saudável. E assim chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sente que é especial para você. Pode ser mãe, amiga, namorado, namorada. Quem você acha que precisa ver isso? Se faz sentido pra você, curte, compartilhe e se inscreva no canal. E me acompanhe também nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo o @. Então até o próximo vídeo, tchau!